Fala pessoal, mais um episódio do Papo de Inox. Comigo aqui está o Douglas Brito, eu sou o Jonatas Ferreira e nós estamos aqui para difundir o conhecimento sobre o aço inox, esse material tão importante que tem conquistado o mundo e cada vez mais crescendo. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores e agora a gente está com novidade aqui na nossa mesa de apoiadores. Nós temos a Photon Analítica, que é para você que precisa aí de um espectrômetro, eu falei certo? Espectrômetro. Pronto. E os demais equipamentos aí para análise e reconhecimento de materiais. Nós temos aqui a Girioli Contabilidade, para você que necessita aí de ter um apoio, uma consultoria especializada no que tange a um dos assuntos mais complexos do nosso país, que é a questão contábil, né? E esses dois que estão chegando aí estão para nos ajudar aí a desenvolver cada vez mais esse conhecimento que é o aço inox. Mas no último episódio nós recebemos inclusive aqui o Adriano, não é o Douglas? Teve o Adriano e tem também o Paulo, o Paulo e a Liliane do Inox Core. Nós fizemos um programa especial aí para divulgar o Inox Core e claro, foi muito bacana, foi um papo que esclareceu, né, como que funciona esse seminário, que é o maior seminário, o mais importante seminário do Brasil a falar sobre o aço inox, e eu tenho certeza aí que foi um resultado muito bacana. Mas diga aí, Douglas, o que você achou desses últimos 2 episódios? Primeiro, para o empreendedorismo é importante, né? Você ter uma empresa balizada com crescimento, você tem que ter conhecimento para isso. E por isso o Papo de Inox tomou essa iniciativa, porque o nosso país está cheio de novas leis e regras, que são reforma tributária presente, e as empresas precisam estar especializadas com este conhecimento para poder permanecer. E esse é o intuito do Papo de Inox, fortalecer ainda mais essa comunidade que não para de crescer. E claro, falar do maior evento de aço inox no Brasil, né, Inox Core, que vem aí no dia 18, nós vamos ter 18 de novembro agora, provavelmente quando lançarmos esse episódio já aconteceu. Tenho certeza que será um grande sucesso por todos os palestrantes e toda a comunidade que ali vai estar envolvida, esse conhecimento tão enriquecedor do aço inox, que movimenta bem a economia e sabendo aplicar fortalece ainda mais. Posso dizer que o Paulo aqui explanou bem, falou sobre todos os palestrantes que lá estarão presentes. A Liliana falou sobre a importância de poder ter um cadastro e estar próximo à Abinox, Associação Brasileira do Aço Inox, que dá todo o apoio no know-how de consultoria técnica, de todas as informações que são pertinentes ao aço inox, desde a sua composição quanto à correta aplicação. Lá tem uma biblioteca muito grande, com conhecimento e uma estrutura entre engenheiros, que desenvolve todo esse material para responder a sua pergunta. Será que esse material aço inox atende para essa aplicação? Não pergunte só para o Papo de Inox, pergunta lá na Binox, eles sabem responder. Não é isso, Jonathan? Com certeza. E claro que falando ainda de Inox Core, o nosso convidado hoje, ele é um dos palestrantes do Inox Core. E eu tenho certeza que vai ser um assunto muito bacana. Você que tem acompanhado aí os nossos episódios, tem percebido, a gente tem trazido aí uma galera fenomenal, fantástica no conhecimento, e não vai ser diferente hoje. Para você que tem dúvidas aí a respeito dos aços de liga 200, das diferenças com as ligas 3xx, enfim, hoje vai ser o dia aí de você tirar todas as suas dúvidas, porque o cara é mestre, literalmente, né? Vamos apresentá-lo? É claro, e diga de passagem, mestre, alguém que correu atrás de trazer um conhecimento. Olha, e você que trabalha na indústria de alimento, você precisa acompanhar esse episódio do início ao fim. A importância do uso correto do aço inox em toda a composição dos equipamentos. Existe risco? Existe quando mal aplicado ou não certificado esse material, é um grande problema. E nós trouxemos alguém com vasta experiência na indústria, aonde está inserido exatamente a presença necessária, fundamental do aço inox. Não é pela beleza,
que é uma das características do aço inox, né? A durabilidade e a beleza. Porém, nas indústrias, o cuidado é por conta da sua resistência e necessária para um correto aplicação desse equipamento e o uso dele. Nós vamos debater esse assunto aqui, ó, nesse episódio. Então vamos lá. Está conosco aqui ele que é mestre em Engenharia e Tecnologia dos Materiais pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, engenheiro de aplicação e consultor técnico do ramo de Invase, Leonardo Pellegrini. Seja muito bem-vindo ao Papo de Inox. Muito obrigado, agradeço ao Douglas, agradeço ao Jonatas a esse convite. É uma honra estar aqui. Eu acompanho esse podcast desde o início, desde o capítulo 3, assisti todos os outros capítulos. Inclusive 1 e 2. Então aqui para mim é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Isso é muito bom. O Leonardo, inclusive, também é um dos nossos colunistas ali no nosso portal, papodinox.com.br, e tem feito uns textos. Repete aí. www.papodinox.com.br. O Leonardo é um dos nossos colunistas. Isso. E uns textos muito bacanas que ele tem escrito. Mas aonde você encontra os textos do Leonardo? Vai lá na abinha chamado o quê? Colunistas, clica lá e aí você seleciona esse rapaz que está aqui, que eu posso dizer rapaz, né? Porque me parece ainda com uma forma nova, né? Mas tem uma experiência de 11 anos, né? E lá você vai ver o conteúdo, né? De todo esse conhecimento que ele vem aqui difundir, né? E é importante. Aí clicou lá, você vai ver essa temática que eu tenho certeza que também será abordada aqui. Inclusive, vamos começar por ela. Claro. Vamos começar por ela. Porque o último que você escreveu dentro desse período que nós estamos falando aqui, né? Do mês de novembro. Ele deu conteúdo para nós, né? Oxi! Você falou sobre o Elon Musk. Falei sobre o Elon Musk. O uso do inox em foguete e no carro. Né? Fala um pouco mais aí pra gente, porque é uma grande dúvida da galera que tá com a gente, né, que conhece do inox. Qual que é o tipo de inox que é utilizado nesses carros, nesses foguetes? Explica aí pra gente o que você sondou a respeito. Exatamente, eu tava lendo a biografia do Elon Musk, até fica uma dica cultural aí pro pessoal, muito boa essa biografia. E na biografia, assim, todo mundo pensa que foguetes são construídos com materiais muito avançados e tudo mais. E era assim que era feito o foguete da SpaceX. Só que o Elon Musk pensou assim, lá no espaço é frio, temperatura baixa, temperatura quirogênica. O melhor material para isso não seria o aço inoxidável? Porque as fibras que ele vinha utilizando era muito difícil de trabalhar, conformar, precisava de equipamentos avançados e estava dando muito custo. Elon Musk, ele quer saber do custo, processo. No final, tudo é custo. Tudo é custo, exatamente. Ele propôs o aço inoxidável, a maioria dos engenheiros não quiseram, inicialmente no foguete, não quiseram porque ia aumentar o custo. Ele falou, não, mas o aço inoxidável é mais resistente que os outros materiais, a gente vai diminuir a espessura. Então, não vai aumentar custo. Daí eles comentaram, não vai diminuir. Vai aumentar o peso? Se a gente utilizar a espessura menor, não, o material mais resistente. Então, ele fez um protótipo inicialmente do material da série 300 para testar esse foguete. Não está claro se é um 301, um 304 inicialmente, mas ele utilizou algum desses materiais para teste e o material se saiu muito bem. Saiu muito bem em baixas temperaturas, no espaço. Então, depois disso, esse material recebeu tratamentos que ele também não especificou, tentei buscar esse material patenteado, mas é da série 300. Utilizou e até hoje o foguete é feito com esse material. E tem também o Cybertruck, um carro que ele estava desenvolvendo, ele queria resistência no carro. E ele se encantou com a beleza do aço inox, questão de estética, e falou, por que não construir um carro de aço inoxidável? Então, não se sabe o aço que ele utilizou inicialmente ali para teste. Só sabe que esse carro não acaba nunca. Não acaba nunca. Aço inox. Não acaba nunca, né? Não precisa pintar, né? Não precisa pintar, um processo a menos. Até no dia ele quis apresentar e mostrar a resistência que esse carro tinha para impacto. Ele pegou uma marreta e bateu na lataria, não quebrava de jeito nenhum. Daí ele foi bater no vidro para mostrar que quebrou o vidro, né? Mas o inox permaneceu intacto. Perfeito. Depois eles patentearam esse material. Então, hoje é possível achar essa patente. É um aço da série 300, mas ele é muito conformado para aumentar a resistência mecânica dele. Muito interessante esse assunto. Bem lembrado. Pelo que você falou, o aço inox, nós temos que mudar um pouquinho da visão que nós temos que o material aço inox custa caro. Você percebe que você precisa saber trabalhar o aço inox para poder fazer com que ele se torne viável.
Aqui o Léo deu um exemplo que eu achei bem interessante, Léo, que o Elon Musk pensou, falou, opa, esse material vocês estão utilizando numa espessura que não é correta. Se você quer trazer um material com maior resistência, como é o aço inox, não precisa trabalhar ele com espessuras grossas. Você diminui o peso, porque todo material ele é composto pela formação de preço através do peso dele. Você diminuindo a espessura, você diminui o peso e você diminui o custo dele. Então, por isso é necessário ter uma consultoria a respeito de como vai se proceder a aplicação. É necessário fazer esse estudo. Pelo que você me passou aqui, pela informação que você colheu, eles fizeram bem esse trabalho de casa, né? Diminuíram provavelmente a espessura para tornar o projeto viável. E isso acontece muito dentro das indústrias. Como se trabalha o aço inox dentro das indústrias, principalmente pelo teu conhecimento, que é a indústria de envase, indústria de alimentação, como o aço inox é visto por esse grupo, por essa categoria? Sim, assim, ó, é difícil um material que no longo prazo tem um custo-benefício melhor que o aço inoxidável. Muito difícil. Até a questão de fazer alguma cerca na cidade, fazer algum trabalho na cidade, tu vai fazer alguma ponte, alguma coisa, se tu fizer com aço carbono, com materiais para isso, de construção, tu vai necessitar pintura. Só que na indústria alimentícia, na indústria de envase, é impossível tu utilizar um outro material que não seja o aço inoxidável. Antes dessa liga ser tão difundida, ele não era aplicado em todo o maquinário. Lá na empresa reformamos máquinas antigas já, e assim, aonde não é aço inoxidável, tu pega chapas de meia polegada, ela tá perfurada. Essas chapas é tirar, jogar fora, botar uma de inox em cima e produzir. E esse material ele te dá muita qualidade na questão de corrosão, tudo mais. Mas não é só isso. Outro problema enorme que tem na indústria de envase é tu garantir a qualidade do alimento. Então, assim, a engenheira química, o engenheiro químico que fez a análise, ele vai dizer que o alimento ele tem um certo prazo de validade, 6 meses, digamos assim. Só que esse prazo de validade pode diminuir se essa bebida foi contaminada com algum íon metálico, com alguma coisa. Mas como que ela contamina com íon metálico? O íon metálico está presente no aço inox? Como que funciona isso ou no metal? Como você identifica um processo de contaminação? Assim, o aço inoxidável ele é fabricado de cromo, de níquel, ferro, bastante ferro, manganês, diversos elementos de liga. E, por exemplo, o ferro, o níquel, manganês é essencial para a saúde humana, é essencial. Só que a partir de certa quantidade ele começa a ser tóxico para a saúde humana. Aí que está o risco. Então, ele pode alterar o gosto também do alimento. Como esse íon metálico ele é transferido para a bebida ou para o alimento, por exemplo. Ele está presente na chapa de inox, vamos dizer, a chapa do tanque, que está revestido. Se esse material começa a ser corroído, essa composição química, esses metais que estão no aço inox, eles tendem a migrar para o alimento. É um processo de corrosão, de oxidação. Ele começa a migrar para o alimento. Então, ele vai perdendo material, os íons vão saindo? Os íons, exatamente. Às vezes não é visível. Não é visível essa perda. O material está todo inicialmente, polido. Né? Inicialmente não é visível. Só que tu começa a notar a diminuição do prazo de validade do teu alimento, tu começa a perceber alguma mudança de gosto, de aspecto. No início tu não sabe o que está acontecendo. Além de que, se essa corrosão aumenta muito, além de estar dando todo esse problema de saúde ali, ele pode danificar partes do equipamento. Se tu tem um tanque de um material que começou a ser oxidado, ele pode vazar esse tanque. Então tu tem que fazer todo um reparo. Muitas vezes não é viável economicamente falando. Sim. É necessário equipamento novo. E equipamento novo ou qualquer reparo deixa a indústria parada. E essa indústria produz muito. Indústria parada é prejuízo, na certa. Olha o problema de aplicar um material não confiável na indústria. Então, E quais são as preocupações ou a preocupação da indústria referente à contratação do material correto? Como ela vai saber a especificação correta para aquele equipamento? Porque eu entendo que dentro de um equipamento vai ter aquela abrasão
que vai passar o material por dentro daquela tubulação. Quando eu penso em invase você está pensando numa tubulação que é feita passando líquido, passando diversos outros materiais por dentro para garantir o produto final. Mas e aí, qual que é o cuidado que se tem que ter? Como que você identifica e escolhe o material que seja correto para aquela aplicação? O estudo de ácidos aplicados a alimentos são assim, um estudo muito antigo já. Mas o primeiro protocolo que tentou normatizar e testar, ele surgiu na Itália em 1973. Era um protocolo que dizia o seguinte: todo o metal, para entrar em contato com alimentos, ele deveria passar por um teste numa solução que simulava o ambiente alimentar, para analisar essa perda de íons metálicos que eu vinha falando. Então é o seguinte, eles colocavam o metal, certo tempo, um tempo estipulado, numa temperatura específica, numa solução de ácido acético. Esse foi o primeiro protocolo. Então estudos saíram baseados nesse protocolo. Depois disso, começou a surgir legislações falando sobre: eu posso aplicar esse aço em contato com o alimento? Então, nos Estados Unidos, em 1997, o FDA lança uma nota que dizia que todo aço inoxidável, baseado nesse estudo inicial do decreto italiano, deveria passar por um teste de perda de íons metálicos ali e deveria ter no mínimo 16% de cromo. Tendo isso, ele já estaria apto para a indústria. Essa foi a normativa americana inicialmente. Daí, em 2002, entra um conselho europeu que acatou esse decreto italiano e diz que a partir daquela data, para tu ter um selo de garantia que esse material pode ou não ser utilizado em contato com alimentos, ele deveria passar por esse teste proposto no protocolo italiano. Então, a Europa toda começa a aplicar testes, saber se eu posso aplicar aços. E assim, todo aço da série 300 na época, que era submetido a esses protocolos, era aprovado. 304, 301, 316. Todos esses materiais passavam todos os testes, inclusive na composição química, eles têm mais de 16% de cromo. E nos testes eles perdiam menos íons metálicos do que o estipulado. Porque tem uma questão sanitária, que diz assim: o limite de ingestão humana do ferro. Tem lá o valor limite, 40 mg por quilo. Se liberou mais que isso, esse material não é apto para ser utilizado na indústria. O Brasil também sempre estudou muito isso, se preocupou com isso. A Anvisa, em 2007, lançou uma lista dos materiais que poderiam ser utilizados em contato com alimentos. Acredito que muito baseado nesses estudos. Sei que a Binox também teve uma participação importante nesse estudo. E lá diziam os ácidos que podem ou não ser aplicados em contato com alimentos. Então, 304, 316. Então, tem legislações que falam sobre isso. Inclusive, tinha um ácido da série 200 também nessa legislação, o 202. E 430 também, ácidos feríticos. Então, hoje é muito baseado nessa legislação. A Anvisa, inclusive, revisou em 2024 essa legislação, manteve os mesmos ácidos. E até, provavelmente, com estudos mais recentes, porque esse protocolo europeu, ele alterou o simulador alimentar. Ao invés de utilizar ácido acético, a solução, um líquido dessas, mudou para ácido cítrico, porque ele é mais agressivo, né? Se o material passar pelo ácido cítrico, ele teria uma resistência maior. Então, a Anvisa também revisou esses estudos. E hoje, que aço eu vou aplicar para alimento? Tem a lista lá, dos permitidos. Mas aí... Dos que foram testados, né? Testados, exatamente. Porque hoje você tem N ligas e novos desenvolvimentos de materiais em aço inox que não tem ainda teste para eles. Será que se aplica ou não? Então, na insegurança, vai na tabela. Vai na tabela. A tabela tá lá, mas assim, eu também não posso ir cego nessa tabela, porque tem materiais que apresentam uma acidez maior. Aqui vou dar um exemplo, vinagre. A tabela diz que vinagre é um alimento. Perfeito. E daí eu vou olhar na tabela, tem lá o ácido 304. Pode ser 304. Pode ser 304. Daí tu aplica o 304, tá uma semana a máquina trabalhando, vai estar todo corrido esse tanque, as válvulas vão estar todas corridas, é um alimento ácido. Então, ali tem que ser aplicado um 316. Um ácido que tem uma resistência maior a um meio ácido, por exemplo. Então, essa tabela tá lá para até auxiliar, mas tu tem que ter todo o conhecimento técnico, testes, para saber aquele alimento, quais desses ácidos eu utilizo. E se eu quiser uma utilização estrutural, talvez o 304 não me atenda. Talvez eu tenha que ir para um ferítico, para um martensítico, que tem essa tabela também tem
E quais dicas você dá aí para fazer essa análise? Porque ao se escolher um aço inox ideal para determinado ambiente, precisa levar-se em conta diversos aspectos, né? Como, por exemplo, a quantidade de vezes, a continuidade que aquilo vai passar, se vai ser intermitente ou não, vai ser 24 horas rodando a linha, vai ser só de 3 vezes ao dia, o ambiente em que ele vai estar aplicado, se é calor, se é frio, se vai estar tremendo, se não, se vai estar embaixo de alguma coisa. O que você indica aí para que as pessoas fiquem atentas e o que se leva em consideração na hora de se escolher o tipo de aço? Excelente pergunta. Assim, tem que fazer análise do ambiente de trabalho que esse aço está submetido. Aqui vocês já comentaram de regiões litorâneas, por exemplo. Falaram de Fortaleza, né, que é o ambiente mais agressivo do Brasil, realmente é muito agressivo. Temos equipamentos lá, é um ambiente muito agressivo por aço inoxidável. Então, se ter algum risco de contaminação marítima desse material, é difícil porque está dentro da empresa. Mas está num ambiente controlado. Tem que botar na conta. Tem que botar na conta. Não dá para arriscar. Né? Não dá para arriscar. Outro detalhe importante também, além do alimento que tu vai utilizar nesse equipamento, qual produto de limpeza vai ser utilizado aí? Então, assim... Porque todo material, todo equipamento que está dentro da indústria, ela precisa, após o uso, ser higienizada. Ser higienizada. Então aí vai dentro daquelas tubulações, vão passar produtos de limpeza. Existe risco nisso? Existe risco nisso. Esse processo a indústria chama de CIP, é Clean in Place, então uma limpeza local que ocorre. Depois de tanto tempo de invase, de trabalho, de aplicação, tem que ser passado por esse processo de limpeza. E outro detalhe, se eu estou invasando refrigerante, eu estou invasando um refrigerante de limão, por exemplo. Eu vou invasar um refrigerante de laranja, para não ficar sabor da última bebida, eu tenho que fazer esse processo de limpeza. O inox não funciona muito bem com ácido. Então é importante ser levado em consideração que seja utilizado produtos de limpeza, que isso seja repassado também para quem for comprar o equipamento, seja utilizado produtos de limpeza corretos para essa aplicação. E geralmente esse processo de CIP, ele não é o causador do problema, porque o pessoal sabe bem o que utilizar. O grande problema, às vezes, é questão estética. Eu vou limpar a parte externa do equipamento, aonde não passa alimento. Então, muitas vezes, o pessoal utiliza qualquer produto de limpeza ali. Muitas vezes, até produtos muito ácidos. Então, é comum observar, às vezes, na indústria, algum processo de corrosão, até alguma corrosão microbiológica que é causado por alguns produtos de limpeza. Então, é importante também essa limpeza externa ser feita com produtos corretos, baixa acidez, o inox não funciona muito bem com isso, e que seja mantido também essa limpeza. Então tem risco, eu não vou fazer a limpeza. Vai piorar, porque assim, se eu deixar alimento, se eu deixar produto ali em cima, vamos dizer assim, um produto que tem uma salinidade ali em cima, 304 vai trabalhar bem, mas se ficar ali em cima, vai corroer. Então tem que limpar, tem que saber os produtos corretos para utilizar nessa aplicação. Isso é um dos cuidados. Além de outros cuidados, como contaminação cruzada, também a gente vinha falando dos cuidados. Eu trabalho com aço carbono próximo de onde eu tenho o aço inoxidável. Eu vou lá na oficina dessa empresa e o cara está cortando aço carbono ali em cima e está reparando alguma válvula desse equipamento, trocando vedações, alguma coisa assim. Tem o risco de ter essa contaminação dessa fuligem, migrar para o aço inoxidável, depois está lá o cliente ligando, ocorreu uma corrosão no tubo de ar, em alguma parte do equipamento, tu vai lá ver o material está correto. É uma contaminação bem avermelhada que tu vê que é de carbono ali, né? É de outro equipamento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, além de que é necessário instrução para aplicação do inox. Ele não é difícil de trabalhar, ele só é diferente de trabalhar. O inox não é difícil, ele é um pouco diferente, tem que ter cuidados. Então, pela coloração, você já consegue identificar a origem da corrosão ou oxidação que ocorre no aço inox. Eu entendo que você deixou claro para a gente esse entendimento e as preocupações que se tem que ter. A agressão àquela camada passiva, eu vi que você falou bastante sobre o cromo. O cromo é o óxido de cromo exatamente que forma essa camada passiva em cima do metal, protegendo ele. E você falou sobre materiais que tem que ter acima de 16% de cromo, que foi o que foi testado e aprovado. E existem materiais que são de aço inox
abaixo dessa camada de 16% de cromo, como eu escolho um material que tenha essa percepção de 16 de cromo? Tem outras ligas, outras composições que tenho que olhar não somente o cromo, mas outros elementos que estarão envolvidos? Vou contar uma história para vocês aqui que ocorreu no ano de 2020, época do Covid. Então, fui visitar um cliente nosso na região do Nordeste e chegando lá, eu notei uma preocupação demasiada dele com o tipo de aço inoxidável que íamos utilizar no equipamento que só era um transportador de frascos. Então, não tinha contato direto com alimentos, esse produto aí. Então, ele começou a me falar. Eu falei, não, vamos utilizar o 304, não é um ambiente agressivo, vai funcionar bem. Ele, não, o inox tá cada vez pior, tá baixando a qualidade dos aços inoxidáveis. Eu falei, não, muito pelo contrário, o inox ganhou uma qualidade maior, porque melhorou os processos produtivos, os controles melhoraram. Tecnologia, né? Tecnologia, melhorou. Ele, não. Eu falei, bom, por que tá me dizendo isso? Tem algum exemplo? Ele veio me mostrar uma linha que eles mesmos haviam fabricado há cerca de um ano. Fazia um ano que esse equipamento estava lá. Chegando lá, eu notei que todos os suportes do equipamento apresentavam um processo de corrosão extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Eu nunca tinha visto isso na indústria de envase, nunca tinha visto isso com aço inoxidável. Só que eu notei que algumas chapas de suporte, desse suporte, não tinham processo de corrosão nenhum. Então eu pedi para ele, você substituir essas chapas, porque a chapa não tem processo, ela que está mais no chão, então alguma coisa desceu e acabou nela, não tem corrosão. Por quê? O risco maior seria que tivesse mais embaixo, chapa, né? Mais embaixo. E nela não apresentava nenhum processo de corrosão. Nada. Eu pensei, bom, eu estou pensando em aplicar o 304 aqui, eu tenho que entender o que aconteceu. Porque o ambiente não era agressivo. Eu até pensei, produto de limpeza, que nem eu vinha falando, mas não era, eles faziam um correto processo. Então, tinha na região uma empresa parceira nossa, eu pedi para ele se ele poderia passar umas amostras desse material para eles, só que eles já tinham me apresentado o laudo da composição química desses materiais. E a chapa estava 304. E o tubo 201. Na época eu não conhecia muito os materiais da série 200, eu só sabia que a série 200 tinha uma resistência à corrosão menor que a série 300. Só que eu olhei o nível de cromo e níquel, o 201 ele tem 16% de cromo na composição química dele. E tem 4% de níquel. Então, ele não deveria corroer ali, pelo meu entendimento de material. Não deveria. Então, passamos esse material para fazer a análise da composição química. A chapa realmente era 304, apresentou 18% de cromo, 8% de níquel, tudo certinho. Tá garantido. Garantido, era 304. Mas aí o tubo, quando foi feita a análise da composição química, me chegou a análise lá, 14% de cromo, abaixo do 16% que a gente vinha comentando. Então já tem risco de... Tem risco. E 1% de níquel. Não, então tá fora de uma fora de norma. relativa norma, né? Pois é, eu olhando esse material, eu falei com o pessoal do laboratório, que material é esse? Começamos a olhar as normativas, não achamos. Mas que material é esse? Então, era um material da série 200, não normatizado, ele tinha todo aspecto de inox. Falamos isso pro cliente. Visual era o aço inox. Visual era aço inox. E ele era um aço inox. Aço inox, sim. Era aço inox. E no nome 201. É porque assim... Tava vendido como 201. Não era o 201 esse material. Mas o 201 não serve para nada. O 201 é um excelente material. Ele tem uma boa capacidade. Sim. Só que onde tu acha esse material no Brasil? O pessoal vende como 201 e tu tá qualquer coisa. Qualquer coisa, tu não sabe. O pessoal ali não fez análise da composição química. Tanto que a gente aplicou o 304 nessa outra linha, nunca teve problema nenhum. Até hoje. Então tu vai, 14% não vai aguentar, vai dar ali, não tem problema de material. Olha o problema de corrosão que deu. E outra, isso aí mancha a reputação dos aços inoxidáveis. Sim. Esse cliente já estava falando assim, piorou a qualidade. Não serve? Não serve. Começa o boca a boca, o aço não serve, o aço inox não serve. E isso existe muito dentro da indústria, essa preocupação de fazer uma validação do material a ser aplicado, porque você conhecendo a operação do teu cliente, você também tem que garantir que aquele material que você está comprando vai atender a expectativa do cliente, porque existem, a gente sabe muito bem, o famoso gato por lebre. Você compra o 304 e quando você recebe o material na série 200, fora de norma, porque sempre se tinha aquele paradigma, não, pegou o imã, é um material ruim, não pegou o imã, é o 304. E você não faz uma análise correta da sua composição química.
e quais são os riscos que envolvem esse tipo, por exemplo, de situação que ocorreu. Esse cliente perdeu o equipamento, parou a sua linha, trouxe um malefício para a sociedade quanto à saúde, porque ele perdeu esses íons e, consequentemente, esse material, esse produto que foi para o mercado alimentício perdeu a sua característica de validade, comprometeu a saúde, acaba prejudicando toda a cadeia. Você tem algum case aí que a gente pode falar assim sobre essas situações que vêm ocorrendo aí no Brasil? Excelente pergunta do Gato por Lebre ali. Ocorre, a gente já sofreu isso na época da pandemia, onde sempre comprávamos de um fornecedor confiável, nosso fornecedor até hoje, sempre compramos o material dele, 304, normatizado. Na época a gente só observava os laudos de composição química, mas hoje em dia não, hoje o processo ficou bem mais rigoroso na empresa, porque ali no ano 2020, aqui, vocês são da indústria, sabe? Começou a faltar matéria-prima. Então, tivemos que comprar um lote de aço inoxidável de um outro fornecedor. A gente nunca tinha comprado desse fornecedor. Chegou esse material para nós como 304 e a gente já foi percebendo que não era essa liga. Então foi o famoso gato por lebre, porque pagamos para ser 304, mas não recebemos isso. Foi um caso. Então, os processos lá na empresa ficaram bem mais rigorosos. Mas nós já observamos em outros clientes que, assim, eles começam com essa dúvida. O aço inoxidável não serve, não serve. Tu chega lá, hoje nós já temos uma experiência de saber quase de olho, assim, né? Não é possível, mas, assim, tu começa já a desconfiar, já vê esse caso. Faz uma análise da composição química desse material que tu usa. E daí aparece esse material fora de norma, não tem especificação para ele, e isso aí complica toda a indústria. Aquele caso do Nordeste, ele não passava o produto diretamente ali. Não ocasionou problema, só que era uma linha bastante estética, bonita, ele utilizava até para apresentar para os visitantes da empresa, e os pedestais estavam horríveis, totalmente coloridos, assim, uma corrosão. Cara, nunca vi isso em aço inoxidável. Tu passa, tu olha, não é aço inoxidável isso aí. E, assim, não passava bebida aí, mas a estética ficou ruim. Ficou comprometida. E daqui a pouco era uma peça estrutural. Tu tem uma corrosão tão grande que diminui a tua resistência. Você vai perdendo material, Vai perdendo material e daqui a pouco um suporte teu, ele sofre uma ruptura. Então, aí sim, tu tem que parar a linha. Sim. E é complicadíssimo. E começou a partir dessa época, aí, 2020 mesmo. Nós começamos a observar esse problema na indústria. Então até foi a época que eu comecei meu mestrado e... Isso. E a gente vê no Brasil, por exemplo, e é algo real, o noticiário está aí para comprovar, né? O pessoal teve problema quanto ao uso do metanol para poder fazer bebidas alcoólicas, né? Que é algo comum e todos estão hoje tendo essa notícia. E o que acontece aí com a indústria em si, né? Porque você vê os cuidados que se tem que ter dentro de uma indústria alimentícia, de envase desse material, né, desse produto, dessa bebida, e aí você olha, quem não utiliza simplesmente faz pelo mero, não digo prazer, mas pela mera oportunidade de negócio de tirar vantagem. Causa um estrago enorme no Brasil como um todo, né? Mas a indústria ela pensa de forma diferente em trazer um cuidado. E quando a indústria não se atenta para o uso do aço inox correto na sua aplicação, pode ocorrer, por exemplo, que um tubo acabe tendo seus pits de oxidação, eles acabam furando, e se furar porque comprou um material ou especificou material incorreto, também pode acontecer uma situação como essa? Pode. E vou dar assim um exemplo. Imagina só, tu tem um tanque num equipamento e esse tanque tu tem que manter uma bebida refrigerada lá dentro. Esse tanque, beleza, construído ali de material qualquer ali que o fornecedor achou que funcionaria. E por fora desse equipamento vai passar algum produto para refrigerar essa bebida. Vamos dizer assim, glicol, algum produto assim. Esse glicol é extremamente corrosivo. Ele tem uma corrosividade e para a saúde é fatal. Então, assim, ele tem um limite de... Mínimo do mínimo do mínimo. Exatamente. Para consumo dele. Exatamente. Se esse pit começou a furar esse tanque
e por fora tá passando, mas não tem contato com a bebida. Não tem. Só que ele tá passando por fora desse tanque para refrigerar, pode causar um furo e entrar na bebida. Caso do metanol. O metanol, ali foi comprovado que foi uma compra clandestina, então não eram de empresas sérias, provavelmente feito em qualquer quintal, porão, aí, uma barbaridade isso aí. Ocasionou diversas mortes. Eu acho que a partir de 10 ml de consumo de metanol, ele já causa cegueira, e 30 ml já é fatal. E esse metanol, provavelmente, pelo nosso conhecimento de indústria, assim, do que pode ter acontecido, provavelmente foi por duas razões que ele chegou nessa bebida. A primeira, o pessoal utilizou como um substituto para o álcool, um substituto mais barato, o etanol, por exemplo, uma destilação ruim desse material, e ficou presente na bebida. Eu acredito que seja isso a maioria dos casos. E também tem a chance, seria um relaxamento enorme, mas tem a chance, de terem utilizado para fazer alguma sanitização de garrafas também, fazer a questão da limpeza da garrafa e ficou alguma coisa lá dentro, sem o devido tempo de espera para isso aí sair e tudo mais. Então tem essa situação. É para vocês terem um exemplo assim, de como a indústria alimentícia tem que ter cuidado. Qualquer coisa pode ser fatal. Fatal. E assim, eu vou dizer agora, por que o aço inoxidável ele é tão importante de ser utilizado na produção de alimentos. Vamos dizer alimento, cozinha. Falar para o público mais geral, né? Porque os utensílios de inox são os melhores. São os melhores utensílios para ser utilizado. Pode utilizar em qualquer alimento. Claro, desde que seja comprado de um fabricante confiável. As panelas de Teflon são muito utilizadas. Mas elas têm um certo risco à saúde. Com o tempo ela pode soltar o... Pode soltar, né? A panela de Teflon, uma outra dica cultural aqui, quem quiser assistir. Dark Waters é um filme que fala sobre a contaminação do Teflon no rio, acho que foi Ohio, lá nos Estados Unidos, que um dos produtos que é utilizado na fabricação do Teflon, eles escoavam pro rio. E daí contaminou toda essa população, acho que foram 70 mil pessoas que tiveram algum problema. E o Teflon, ele, depois que a gente falou, ele riscado, ele começa a perder íons do PFOA, se eu não me engano. Por isso que é importante comprar Teflon livre de PFOA, que hoje já está banido do mercado praticamente, né? A partir de 2015 foi banido. E esse Teflon riscou, tem risco de soltar isso aí. E outro problema, se tu aqueceu ele acima de 260 graus, por exemplo, fazer uma fritura, a fritura pode ultrapassar essa temperatura, ele começa a soltar uma fumaça que ela é tóxica para a saúde. Ela causa um sintoma gripal muito similar a um sintoma gripal. Então olha ali o problema do Teflon. Alumínio. Tá, então vou usar panela de alumínio. Mesmo caso. O alumínio também tem um limite de segurança de exposição. A partir de certo limite, o alumínio migra íons metálicos. Ah, mas eu tomo bebida em latinha de alumínio. Fala, mas a bebida não está em contato com o alumínio lá dentro. A latinha de alumínio, ela tem um composto polímero por dentro do alumínio que não deixa a bebida entrar em contato com o alumínio. Se tu tentar corroer o alumínio de fora, tem vídeos na internet, podem procurar. Sobre isso, vai sobrar um saquinho de plástico ali dentro. Não está em contato com o alumínio. Saber disso não. É, por isso que... Fazer o teste em casa. Bacana, pode correr. E bacana. Evitem comprar latinhas amassadas, porque essa película pode ser rompida. Agora eu entendi o porquê que não se compra coisa amassada. Entendeu? De alumínio. Eles fazem os descartes quando isso acontece. Viu? Né? O papo de inox é cultura. É cultura. Por que utilizar o inox? O inox não tem esse problema. Não, tem problema não precisa de saquinho. Não precisa de saquinho. Não tem o risco de... esqueci a panela no fogo de Teflon, aqueceu assim. Não, inox, cara, aqueceu. O inox serve para alta temperatura, tá tranquilo. É transferência de exatamente, né? É um material muito nobre. Né? É um exemplo aplicado na indústria de como é importante utilizar o aço inoxidável. Qual tipo de inox é utilizado, se sai melhor em altas temperaturas? O pessoal utiliza muito série 300 ali, para esse caso de o 301? 301, 304. 304 muito utilizado, fácil de ser encontrado. Vai fazer uma panela, tem que conformar. O aços da série 200 tem elevado manganês e na conformação a tendência é ele causar rupturas com o tempo. 304 não, tu consegue conformar ele muito bem. Então é um material
espetacular, Formidável, né? formidável. Então, geralmente, utensílios é feito desse material. A não ser se tu precise de resistência ao desgaste, ele vai pegar uma faca, por exemplo, daí não posso fazer de 304. Mas aí tem que ser 410, né? 430, 420, né? exatamente. Ferítico, né? Os feríticos, martensíticos. Agora, Exemplo do inox. é interessante o que você está falando para nós, nesse entendimento da composição química dos materiais que são utilizados na indústria. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre material que está na indústria. Você tem fatores que, para montar um equipamento, você precisa. Exemplo, eu preciso soldar esses materiais que vão para a montagem desses equipamentos. Que tipo de solda eu uso e quais são os cuidados para a área de invase desses equipamentos? Tem uma solda específica? Altera a composição? Ali há um risco onde se realiza uma solda? É tudo por engate rápido? Como que vocês mensuram? Ou como vocês fazem essas válvulas? Qual é o entendimento da indústria e os cuidados necessários para trabalhar o inox? A indústria de aço inoxidável, de alimentos, máquinas para invase, utiliza muito a solda. Processo muito, muito utilizado. Aí você solda MIG, solda TIG, dependendo do processo, dependendo para que tu quer aquela solda. Também questão de tempo e tudo mais. Só que, mesmo utilizando o processo de solda correto, é bem provável que a corrosão, caso ocorra, comece perto da solda. Porque acontece o quê? Quando tu solda um material, ocorre um aquecimento, então tem a zona termicamente afetada, a ZTA. Essa região não é bem na solda, é um pouquinho distante da solda, é ali que vai começar a corrosão. Isso a gente já observou muito em Porque o material equipamentos. fica sensível ali, ou os íons elétrons eles acabam se deslocando por causa do calor, e aquele material ele perde um pouquinho da sua característica, é isso? Isso mesmo, processo de sensitização, isso é chamado. Então, tu vai, assim, em cada grão, digamos assim, de aço inoxidável, tu tem lá 18% de cromo, vamos dar o exemplo de 304, né? Sim, sim. 8% de níquel, todos os elementos dele certinho. Ele no balanço, na temperatura normal, estão nesse balanço. Equilibrado. Estão equilibrados. Se eu vou soldar, aí é outro detalhe importante, sempre preferir materiais de baixo teor de carbono para solda. 304L, L de low carb, então baixo carbono. 316L, sempre materiais L para solda. Porque ocorre o quê? Se eu tenho mais de 0,03% de carbono nesse metal, a tendência é que quando eu aqueça acima de 400, 600 graus, vai depender muito do tipo de material. Esse balanço perfeito pode ser desequilibrado. Acima dessa temperatura, o íon de cromo ele tende a se juntar ao íon de carbono. Então, aquela região ali vai baixar o teor de cromo. Vai ter um teor de cromo menor. Então, ali eu não tenho mais 18% de cromo. Eu tenho 13, 12. Por isso que ocorre esse processo. É esse processo de sensitização. Tu consegue ver isso no microscópio, próximo da região da solda. Tem um grãozinho desenhado, bem Aquele bonitinho. microscópio de varredura, é esse aí? Nem no de varredura, pode ser um microscópio da indústria. Normal, Uma coisa 400 vezes, 200 vezes, tu começa a observar que ficam os grão. carbonetos aí formados, esses carbonetos, que ali provavelmente tem o cromo misturado com carbono e nessa parte baixou o teor de cromo. Então ali ele não é mais um aço 304, como se fosse tem mais 8% de cromo, tem menos. Então é por isso que nesse ponto a corrosão ocorre. Então é muito importante quando for soldar, ser material com baixo carbono, temperatura de solda correta, também não fazer um aquecimento muito alto desse material. A indústria muitas vezes utiliza um pré-aquecimento, até também para não entortar esse material, digamos assim, né? Sim. Não ter toda essa questão ali. Fazer um pré-aquecimento, selecionar o material correto, tu comentou antes também, vocês fazem como para saber se o material é correto ou não. Fazer análise da composição química desse material, não só confiar no laudo que vem, analisar por espectrometria, que nem vocês comentaram que vocês têm esse equipamento, importantíssimo fazer essa análise. E quem precisa é só procurar a foto analítica. Exatamente, aí é isso aí. Ter o material correto, ter o processo correto e também pessoas treinadas. O inox ele tem uma solda diferente, então um soldador de aço carbono, que é especialista naquilo, é acostumado, muitas vezes vai ter que passar por uma capacitação para trabalhar com aço inoxidável. Não dá para passar direto para essa indústria ali, porque ele é mais sensível de soldar. Ele é mais sensível e, assim, equipamentos em base tem o risco de vazamento, tudo mais. Então, muitas vezes, alguns ensaios, como líquidos penetrantes, tudo mais, é importante também para
para ver se não tem nenhum vazamento. Estanqueidade, né? Para que não tenha nenhum vazamento. Importantíssimo. E, então, para solda, e o que se utiliza na indústria alimentícia ou de envase é o 304L, porque ele é indicado para essa prática. Solda, né? Porque tem muito ponto de solda. Muito e aonde vai solda tem que ser low carbo, 304 carbono, para não dar aquela mistura do cromo com carbono e causar uma ruptura. Menos carbono vai ter menor esse risco. Então sempre preferir materiais L, 304L, 316L. Você vai utilizar um 201L se conseguir encontrar esse material. Então falou em solda, em aço inox. Falou em solda. 304. Esse regrinha é o cuidado, de bolso, né? Regra de bolso. Principalmente para a indústria. Léo, eu tenho um caso da empresa que ocorreu uma vez. O cliente, eu não lembro agora, era do setor alimentício, não sei, para grãos. Ia passar grãos, mas era grãos, acho que não era nem grãos, era tipo açúcar, sabe? Eu acho que era açúcar, se eu não me engano. E aí ele pediu pra gente fazer uma solda e tal. A gente fez a solda, ele foi lá, avaliou, falou, eu preciso que vocês tenham uma solda sanitária. E aí precisa estar faceado. A gente falou, tem certeza? Porque vai perder a resistência da solda se a gente começar a remover muito e tal. Ele falou, não, tem que estar faceado, tem que estar bonitinho, o cliente quer. Eu falei, tá bom. Removemos uma solda, porque não tinha o que fazer. A gente deixou pequenininha e falou, não serve, tem que ser. Removemos mais. E aí ficou lá faceado, tudo bonitinho, acabamento sanitário, sabe, polido, aquele polimento quase espelhado, de tão bem feito que estava. Foi embora pro cliente, ele levou lá, instalou no cliente dele. Só que aí passava o açúcar. Eu não lembro se era açúcar, não lembro o que é, farinha, era alguma coisa do tipo assim. E aí tinha aquele movimento contínuo, que não era pesado, entre aspas, mas tinha aquele movimento contínuo, aquela leve trepidação, rompeu o material bem ali na parte da solda. Aí ele veio falar com a gente e falou, não, mas por conta da solda, você removeu a solda basicamente para poder facear esse teu equipamento. Num caso como esse, o que se leva em consideração? A solda ela precisa estar de que forma? Realmente não pode estar com aparência de solda? O que tem que se levar em consideração? A estética ou a funcionalidade? As duas, nesse caso. Na indústria alimentícia, as duas. Não tem como escolher uma ou outra. Eu preciso dessa solda sanitária, desse polimento sanitário, o que a indústria hoje considera como polimento sanitário. Um polimento que tem uma rugosidade média, pode medir com rugosímetro, que fica inferior a 0,1 micrômetros. É aquele espelhado assim, que você vê na indústria. Se eu vou aplicar uma solda, eu tenho que já pensar em deixar um sobremetal ali para eu fazer uma usinagem, fazer um processo de usinagem. Eu preciso fazer esse processo. Por exemplo, um tanque ali. Então, ele vai ser usinado. Ali, se é uma solda estrutural, uma solda, eu vou ter que deixar um chanfro de solda, digamos, de 10 milímetros por 10 milímetros. Então, vou deixar o soldador vai ter que deixar um pouco maior, para ter essa usinagem. Se eu preciso daquela quantidade de solda para ter resistência, depois da usinagem ela vai ser mantida. É um processo a mais, é um processo que tem que ter cuidado, tem que ter uma usinagem que saiba fazer esse processo, é bem importante. Mas se eu vou soldar, por exemplo, então, um tanque, que eu vou pegar, fazer um diâmetro, e nesse diâmetro eu não vou ter como deixar a chapa fina. Eu não vou ter como deixar um chanfro para eu botar uma solda ali dentro. Então, assim, aí vai muito do soldador também. Ele tem que soldar, depois essa solda precisa ser decapada, precisa ser preparada. Ela vai receber o processo de polimento sanitário. Sim. Vai receber. Tu praticamente não vai visualizar essa solda. Até uma vez um soldador lá da nossa empresa brincou comigo assim, ele falou, eu fazia cerveja artesanal assim, gostava das panelas de cerveja. Ele falou assim, se tu achar onde tá a solda nessa panela, ele tava fazendo pra diretoria lá, é tua panela. Eu falei, não, deixa pra mim, eu vou achar, né? Tentei comecei a gerar aquela panela. Cara, se eu não ver onde tá a solda, eu vou ver se um lado ficou mais ali puxado. Eu não achei. Então, a solda tava lá, ele teve que calandrar e soldar. Mas ficou imperceptível. Mas ali... Eu não achei, não mudou nem um dia. Sim, mas ali existiria uma pressão ou não? Nesse caso não. Nesse caso não. Mas mesmo em tanques de pressão, que envolva pressão, também vai ter que ter esse cuidado. Para não gerar uma fresta de acúmulo de material. Esse que é o problema. Isso, né? Uma corrosão por frestas ali. Tu vai deixar uma fresta, o material vai se acumular ali, tu vai fazer a limpeza, não vai conseguir tirar esse material daí, não tira. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Uma corrosão microbiológica, fica um micro-organismo do alimento que tu tá passando ali. Vai consumindo ali. E outra, se não tá polido
como é que tu limpa? É difícil de limpar. Se eu tenho um material escovado, onde eu tenho que limpar, ele tem uma dificuldade maior. O polido não, tu consegue ter certeza que foi feito totalmente essa limpeza. Então por isso que o pessoal comenta assim, um polimento sanitário. Essa que é a razão. Tu consegue mensurar com a rugosidade e tu vai visualizar ele, aquele espelhado bonito assim, e todo o material vai ficar daquela forma. Você tem o chanfrinho de solda ali dentro, também tem que saber como fazer essa solda para não ter acúmulo de material. Sim. Tu vai fazer um tanque, tu vai deixar uma concavidade assim, o material vai ficar acumulado aqui? Não. Tem que pensar em escoar ele. Tem diversos cuidados. Solda é um deles. Bacana. E são todos esses cuidados necessários que nós temos que olhar quando pensamos em equipamento para dentro da indústria. E aí, Jonathan, e o tempo? Como que tá? Rapaz, já foi. Vamos chamar o primeiro bloco, mas no segundo a gente tem que falar sobre o cobre também, que é presente em alguns elementos, algumas ligas, né? E a gente tem que tomar um cuidado muito, que é um grave risco aí à saúde humana, como foi já citado aqui com relação aos materiais no uso, no que tange aí a indústria alimentícia. Mas a gente vai chamar agora o intervalo, mas já a gente volta. Acompanha os nossos apoiadores divulgando as suas marcas e já a gente está de volta. Você sabe o que os setores agrícola, construção civil e energia têm em comum? Todos eles contam com os fixadores e componentes de aço inoxidável da Inoxpar. Somos especialistas em soluções em parafusos e fixadores, com centenas de clientes em todo o Brasil. Na Inoxpar, você tem acesso a um catálogo com milhares de itens, sempre prontos para atender às demandas mais exigentes do mercado. O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos. Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. E estamos de volta aqui no segundo bloco deste episódio do Papo de Inox, onde estamos aqui com o Leonardo Pellegrini, ele que é mestre pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul e tem uma ampla capacidade de conhecimento técnico com relação ao aço inox, sendo inclusive consultor no ramo de invase. E o papo aqui está muito interessante com relação à indústria alimentícia, aos cuidados que nós temos, e uma das grandes dúvidas que surge quando a gente fala a respeito, por exemplo, de algumas ligas do aço inox, com relação ao cobre. Inclusive foi uma das matérias que você pautou no nosso portal e que teve grande repercussão, mas grande mesmo, um bom número de acessos. Então há uma dúvida com relação a isso e um cuidado, né? O pessoal tá de olho, ainda mais com esse assunto de metanol, aí qualquer coisa o pessoal já fica com medo, já assustou. O inox então tá soltando cobre. Explica isso pra gente. É o seguinte, tem algumas ligas de aço inoxidável que o pessoal adiciona cobre, uma quantidade de cobre para melhorar a trabalhabilidade dele, melhorar através de uma dobra, algum processo dele, né? Melhorar a trabalhabilidade. Isso é comum ter o cobre presente junto à composição do inox? Assim, ó, se eu vou falar 304, 316, se eu for olhar a composição química, não tem, né? Não tinha, se tiver, baixíssima. Só que tem materiais, não vou saber agora de cabeça, acho que o 204 ou 205, algum material assim, que ele tem teor grande de cobre. Tem outros materiais também que tem teores grandes de cobre. Então, assim, eu não posso aplicar ele numa aplicação alimentar. Eu não posso aplicar esse aço em aplicação alimentar. Depende do percentual. O que diz a norma da Anvisa? A norma da Anvisa diz que o aço, para ser considerado seguro para aplicação alimentar, ele tem que ter no máximo 1% de cobre. 1%. 1%. O cobre, assim, é comum encontrar em alimentos, ele é necessário para o metabolismo humano. Só que se o cobre for elevado demais, o fígado para de metabolizar esse cobre e não consegue metabolizar tudo ele começa a se instalar ali. Acumula, ele dá diversos problemas hepáticos. Acumula. Então é risco de saúde. Então, aços inoxidáveis para a indústria de alimentos, preferir com baixo teor de cobre ou livre de cobre. Tinha até os casos, né, de alguns reis antigamente que tinha aquelas taças de bronze e tudo mais, cobre, né? E pode ser que naquela época não se tinha esse conhecimento todo,
que teve alguma contaminação com isso, que alguns tiveram algum problema com isso. Claro que foi época muito chumbo também, né, utilizado, mas o cobre na indústria de alimentos ele é um grande problema. Então, preferi aqueles aços que estão lá na Anvisa. Prefiro aqueles aços que já foram testados, que já foram homologados, né? Homologados, baixo teor de cobre, abaixo de 1%, isso tem que ficar bem claro. Abaixo de 1% de cobre. E qual que, assim, agora a gente falando, né, há um grande, no mercado aí, uma dúvida ou até um certo preconceito com relação aos ácidos de liga 2XX. Eles são realmente problemáticos, a gente precisa tomar muito cuidado. O que você, dentro da sua visão de pesquisa, como mestre no assunto, que seu mestrado foi sobre esse assunto, né? O que você entendeu, qual foi a sua conclusão? É uma grande dúvida da indústria mesmo. Porque, assim, muita gente fala, eu ouço muito falar que o 201 não serve para nada, não serve e tudo mais. O início do meu mestrado, eu ia comparar a série 304 com o ácido 201. Eu ia fazer essa comparação. Só que eu comecei a encontrar uma dificuldade de encontrar o 201 normatizado no mercado. Aquele lá, com no mínimo 16% de cromo, 4% de níquel. Ligava, me consegue uma chapa de ácido 201 para fazer um teste. Chegava lá, analisava a composição química, 14% de cromo. Tá, não serve. Ligava para outra empresa, me manda o 201. Chegava lá, 12,9% de cromo na composição química, 1% de níquel. Pô, mas não tem 201 no mercado? Eu comecei a entender, pô, mas eu acho que não é o 201. Acho que o problema é que não tem essa liga. Então, os ácidos da série 200, que hoje são vendidos no Brasil, na sua maioria das vezes, são tudo menos 201, menos 202, que até a Anvisa ela permite o 202, tá? O 201 não, mas o 202 a Anvisa já permite. Eu mudei no meu trabalho, eu comecei a estudar 304 comparado a aços 2XX não normatizados. Que foi o que eu encontrei, que na realidade foi o que todo mundo usava. É o problema do mercado. Você está dizendo que o que existe de 2XX hoje no Brasil não é normatizado. Porque se o 2XX fosse normatizado com 4% de níquel, como pede a regulamentação internacional europeia, atenderia os pré-requisitos necessários para uma boa aplicação. É isso. Poderia, às vezes, ser uma solução. Claro, o 304 ele é excelente, a indústria é o mais utilizado, todo mundo confia. E assim, é um aço que todo mundo trabalha. Já há o clássico, décadas. Né? Ele é... Já foi testado para toda... O 201 não tem teste. Eu não encontrei teste falando dele em aplicação alimentar. Tem testes no protocolo de segurança, que ele atinge bons resultados ali. O 201 normatizado. Volto a lembrar, o normatizado. A gente tem muita dificuldade em encontrar aqui. Hoje não tem esse 201 normatizado praticamente no Brasil. Não tem. Não tem. Pro meu trabalho eu não consegui encontrar. Daí eu falei o seguinte para a professora, para minha orientadora, para a Cíntia. Falei, Cíntia, vamos fazer um estudo. Porque assim, todos os lugares que nós tentávamos comprar esses aços, eles importavam da China ou da Índia. Da China e da Índia. Todos os aços estavam vindo de lá. China e Índia, China e Índia. Tá. Vamos fazer um estudo assim, a quantidade de estudos científicos, de artigos acadêmicos que tem no mundo todo. Vamos fazer uma pesquisa bibliométrica. Aonde mais o pessoal estuda? E daí rodamos a pesquisa em diversas bases de dados, nas maiores, ali na Scopus, nas maiores aí. E no final deu um resultado para nós que, olha, não sei o número exato, mas foi quase 95% dos estudos sobre essas ligas vinha da China e da Índia. Por isso não tem tudo aí, né, cara? Os caras estão estudando. Daí, Não pode. Falei, por que eles estudam tanto? Esses caras gostam desses aços, né? Da série 200, tem algum amor por eles, né? Daí fui a fundo, pesquisei alguns artigos, e daí eu já comecei naquela, tá, mas por que surgiu essas ligas aí? Se surgiu toda liga, não podemos crucificar nenhuma liga. Todas surgiram para alguma aplicação, vão ter aplicação para ela. Mas por que fizeram esse aço? Por que esses chineses, esses indianos estudam tanto e vendem tanto essas ligas que tudo vem lá? Daí, assim, estudando ali, eu vi que surgiu em 1930 esses aços da série 200, mas eles vêm ser utilizados em 1950, onde que teve a Guerra da Coreia, se não me engano. Todo o níquel foi mandado para a indústria bélica. E como esse aço tem menor teor de níquel, começaram a fabricar. Só que acabou a guerra, voltou a ter demanda de níquel, que para vocês terem ideia de como o níquel é importante para o aço inoxidável, 2/3 do níquel produzido no mundo é utilizado na fabricação de aços inoxidáveis. Então por isso que o níquel faz muito preço no aço inoxidável.
Então, voltando a ter a demanda de níquel, continuou a ser fabricado o aço da série 300. Só que lá na década de 90, melhorou os processos produtivos, os aços voltaram a ser produzidos, e a Índia limitou a importação de níquel. Então não entrou mais níquel lá na Índia. Então daí eles começaram a estudar a série 200, fabricar aços baratos, mas assim, não normatizados. Eles têm algumas normas das empresas deles, né? Sim, sim. Até a Jindal faz o aço Mas deles. não as normas europeias, Normas internas. né? Não, Normas americanas. Não. E não são estudados esses aços aqui. E muitas vezes chegam no Brasil eles são vendidos com outro nome. Como 201, por exemplo, né? E daí a Índia começou a estudar esses aços. De repente, no início dos anos 2000, a China teve aquele crescimento populacional enorme. Sim. Todo mundo observou, a China foi um foguete. Então, o pessoal começou... Na China demandou mais matéria-prima, começou a faltar aço inoxidável no mercado, começou a faltar níquel no mercado, e eles começaram a criar novas composições químicas. Por conta também da guerra da Ucrânia e da Rússia, porque a Rússia ela fechou as portas para o mercado e ela era uma das principais fornecedoras de níquel. 17% do níquel no mundo vem de lá, né? Vem de lá. Então aí se os caras fecharam a porta, o preço subiu, aí teve que procurar aços que talvez tivesse a quantidade de níquel menor, porque o preço seria mais atrativo. Só que não se preocuparam com a correta aplicação desse material. Né? E aí eu acredito que foi que aqueceu novamente o mercado, né? Exatamente, aquela lei da oferta e demanda. Então ali tem a escassez de níquel, depois sobe lá em cima, foi parecido com a época da guerra da Coreia ali, que a gente vinha falando. O Coreia escassez, o preço explodiu. Então até por isso que muitos lugares começaram, pega esse aço aqui mais barato. Pô, mas daí não era o 304. A gente cai naquela gata por lebre. Então esse aço, ele foi muito produzido na China e na Índia justamente por essas duas questões. São os países que estudam esse aço. São os países que tem praticamente no Brasil tu vai achar aços que vendem lá. Tem essa questão do dumping também, que vocês até já comentaram aqui no podcast. Então, esse aço vai entrar menos no Brasil, o proveniente da China. Não sei sobre a questão do proveniente da Índia, de outros países, né? Mas, enfim, são os dois países que trabalharam. Só que, assim, é aquela questão que a gente sempre fala. Não é que o aço inoxidável, esse ácido não serve e tal. Tu tá comprando o aço correto, tá sendo aplicado de forma correta. Esse aço tá estudado. Às vezes chega essas ligas baratas, que são milagrosas, servem para tudo, baratíssimas. Desconfia, né? Aplicar, que problemão que tu tem depois? Tu vai perder um cliente muitas vezes, tu vai... risco de intoxicação também. Verdade. Ô, Léo, agora eu estava pesquisando também, fiquei curioso, né? Porque boa parte dos equipamentos que são para invase vem lá de Bento Gonçalves. Explica para mim um pouquinho mais desse polo industrial que tem em Bento Gonçalves para equipamentos de invase. Você sabia? Você que trabalha com aço inox, existe um mercado muito promissor e forte no sul, né? E é em Bento Gonçalves. Falou de aço inox, falou de invase, falou de equipamento. É lá que você vai encontrar os melhores profissionais. Explica um pouquinho mais para nós. Interessante isso, porque assim, muita gente conhece a região da Serra Gaúcha, a região pelos seus atrativos turísticos. O pessoal geralmente conhece Bento Gonçalves pelos vinhos, lá é a capital nacional do vinho. Mas o que a maioria do pessoal não sabe é que é uma região que aplica muito aço inoxidável em maquinários. É o maior polo de invase do Brasil, é lá. Então assim, até se tu vai entrar numa empresa de invase, eu duvido não ter uma máquina que vem daquela cidade. São diversas empresas produtoras, tem uma mão de obra muito qualificada. E por que essa indústria se fortaleceu tanto naquela região? Bento Gonçalves, ele fica, para mais ou menos o pessoal saber, ele fica a 5 km de Porto Alegre e ele fica a 20 km de Caxias do Sul, que é o segundo maior polo metal mecânico do Brasil, Caxias do Sul. É um polo muito forte de máquinas. Lá tem diversas empresas desse setor. E começou com uma mão de obra forte na metalurgia. Do lado de Caxias do Sul tem uma cidadezinha chamada Flores da Cunha. Caxias do Sul tem mais de 500 mil habitantes. Flores da Cunha, 30 mil. Cidadezinha pequenininha. Essa cidade é a maior produtora de vinhos do Brasil em volume e a segunda maior produtora de uva. Acho que só fica atrás de Petrolina. Nossa. Olha só, que interessante. E Bento Gonçalves, que também fica perto de Flores da Cunha, do lado de Caxias do Sul,
é conhecida como a capital nacional do vinho porque é a cidade que mais produz vinhos finos em volume. Das 5 maiores vinícolas do Brasil, 4 ficam em Bento, tem centenas de vinícolas lá. Quando você for para o sul, para Bento Gonçalves, e for comprar vinho, lembra que lá também tem inox, tá? E bastante, então, né? E bastante. Muito inox. E tem bastante vinho bom, não tem? Tem muito vinho bom. Vão lá pro Vale dos Vinhedos, vocês vão adorar. Região linda, muito vinho e muito inox. E não experimente nada de cobre, né? Tem que ser... Não. Tem alguns equipamentos de cobre, né? O pessoal se assusta que passa lá. É a exposição, porque o cobre fica bonito, né? Sim, o pessoal expõe os equipamentos antigos deles lá, né? Mas é tudo aço inoxidável. E por isso que essa indústria se fortaleceu. Tu tem ali Caxias do Sul, tu tem metalurgia. Flores da Cunha começou a produzir muito vinho. Bento Gonçalves também. Então, assim, para vocês terem uma ideia, 1/3 das indústrias de bebida de todo o estado do Rio Grande do Sul fica nessas 3 cidades. É impressionante. Muito por causa das vinícolas, é muita vinícola lá. E utiliza muito inox por conta desses envases, né? Isso, e como o Bento tinha as maiores vinícolas, Bento Gonçalves tinha as maiores vinícolas. E o pessoal comprava máquina importada na época, assim que essa indústria começou fortalecendo. E o pessoal, os mecânicos de lá da cidade, a gente consegue fabricar isso aqui. Não precisa esperar todo o prazo, vir de navio a máquina. Isso estamos falando na década de 70, né? Vir de navio do outro lado do mundo, máquinas caríssimas. A paridade com as moedas também fica complicada, encarecia muito o produto. Podemos começar a fabricar aqui também. Eles começaram com equipamentos menores. Só que assim, foi se fortalecendo a indústria. Hoje tem diversas empresas lá que fabricam maquinários grandes para envase, atendendo todo o Brasil, América Latina, todo mundo. Atende essa indústria. E de tanques também, a indústria de alimentos lá ficou muito forte. O pessoal não conhece isso, não sabe que essa região aplica tanto aço inoxidável. Mas assim, toda vinícola que tu visita lá vai ter as tubulações inox, vão ter os equipamentos inox. O inox é o melhor material para trabalhar com alimentos, não tem. Custo-benefício, aplicação, não tem. É o melhor material. Por isso que a cidade se fortaleceu tanto com essa indústria. Bacana, então indo para Bento Gonçalves, você vai perceber a presença do aço inox lá, né? Utilizado. E do vinho. E também o conhecimento, porque você é dessa região e esse conhecimento que você desenvolveu foi porque o aço inox estava ali presente. Houve uma necessidade, você teve que melhorar o teu conhecimento que você já tinha por conta do aço inox ser tão utilizado, não é? Exatamente, ali é uma cidade... Até eu que estava lá, eu trabalhava numa outra indústria, quando eu migrei para a indústria de envase, eu não tinha toda essa ideia da grandiosidade dessa indústria e como o pessoal sabe trabalhar bem com esse aço inoxidável. Lá tem diversos soldadores, as empresas de usinagem, a gente na empresa terceiriza muita coisa com fornecedores confiáveis lá, sabem usinar, sabem trabalhar com aço inoxidável. Ele é diferente de trabalhar, como já comentamos aqui, e até as faculdades de engenharia de lá, conheci muitos colegas do ramo, a gente vinha falar, pô, na tua empresa também usa aço inoxidável? Bacana, pô, na tua também, nossa. O que ocorre, assim, né? E daí tu entende que é por causa do vinho lá que é tomado. Então, quem gosta de vinho, quem gosta de inox, tá no lugar certo. Lá. E mas é melhor inox ou é melhor a madeira? A madeira? Tem muita gente que utiliza a madeira nos barris, né? Então, para barril. Para barril. Mas assim como tem... Para o gosto, né? Para o gosto. Tu vai ver lá no vinho, tu pega no rótulo e tu vê. Envelhecidos em barril de carvalho, por exemplo. Isso. O carvalho dá um teor, né? Dá um gosto. Isso aí. Mas assim, nos maquinários maiores, até no maquinário que a bebida pronta vai estar aguardando para ir pro tanque de envase, vai ser aço inoxidável. Ali esquece. Não é madeira de carvalho. Não é madeira de carvalho, não. Madeira é só para dar aquele gosto diferenciado. Eu vejo que você sempre fala de parceiros e quando fala parceiros, fala em confiabilidade. Porque tem que desenvolver parceiros que sejam confiáveis, porque tem muito gato por lebre, tem muita situação de que você compra um tipo de aço inox e recebe outro. É aquele caso que eu comentei antes também, é um dos exemplos. A gente tinha um fornecedor que era muito confiável, a gente trabalha com ele até hoje, nunca tinha problema. Tivemos que comprar um outro fornecedor ali numa questão emergencial, né? Nós não temos só um, temos alguns, mas teve que ser um fora desse cliente ali, dessa gama, e surgiu esse material não normatizado na empresa. Se deparamos com aquele material não normatizado. E não sou fornecedor do aço inoxidável. Quando eu falo em maquinário, eu preciso ter um pessoal que saiba usinar corretamente. Não tem segredo ali, tem que saber trabalhar com aço inoxidável.
tem que saber soldar aço inoxidável, uma mão de obra importante, Especializada, especializada, e cada vez hoje tem menos soldador. né? Cada vez mais difícil de achar gente para esse ramo, o pessoal não se interessa mais, né? Verdade. O soldador vai ser muito valorizado ainda no futuro. E sim. Vai ser muito valorizado. Porque vai ser escasso no Vai mercado. ser escasso. Essa juventude que tá vindo aí, estão querendo virar youtuber, estão querendo ganhar Excelente. dinheiro de uma forma mais rápida e mais fácil. Porém, está tendo escassez no mercado daquela mão de obra necessária para o desenvolvimento do país, né? Mas é necessário entender que também a tecnologia ela vem para ajudar. Por isso que agora tem a solda laser, né? A solda laser é importante, mas não se aplica em todos os lugares. Então você precisa ter o conhecimento do aço inox para aplicação e você precisa ter também o correto conhecimento do tipo de solda a ser utilizado no aço inox. É algo que é uma biblioteca de conhecimento gigantesca. Uma coisa puxa a outra, né? Um serviço vai puxando o outro e a necessidade de se ter um conhecimento e uma correta aplicação. Porque no final das contas você potencializa o material que já é um material nobre, necessário, vantajoso e não custa caro. Dilui isso com o passar do tempo e da sua resistência, e por isso que o Papo de Inox está aqui, para fortalecer exatamente este mercado. Sabemos que é um mercado extremamente promissor, que é um mercado que veio sim para substituir a presença tão massiva do carbono, que também é necessário, porém, quando você é aplicado de forma incorreta o carbono, ele vai oxidar lá, vai se perder rapidamente. Quando você coloca o material em aço inox, você dilui ele com o tempo, ele não custa caro. Você consegue inclusive diminuir a espessura, como bem falado pelo Léo aqui. A gente entende muito bem o que nós temos de vantagem para fortalecer esse mercado e sair de um consumo aí de 2 kg e alguma coisinha, porque esse ano diminuiu a gente se preocupa, né? 2,5 para 4, 5, em comparação com o mercado externo que está aí, sei lá, 18, 20, 15. Tem lugar que até 60 quilos por habitante por ano. Então a gente tem essa preocupação de fomentar bem esse conhecimento, por isso que todos os parceiros que nos apoiam entendem essa preocupação no sentido de um mercado promissor em expansão, que o conhecimento possibilita o uso correto e valoriza ainda mais a nossa cadeia. É isso aí, não é, Jonathan? Com certeza. E, Léo, fala um pouco sobre a empresa que você trabalha, de Invase e tal, justamente indo nesse ritmo que o Douglas veio citando aqui, da importância do aço inox, do conhecimento, o porquê empresas como a sua, por exemplo, precisam difundir mais conhecimento, porque a gente precisa entender, né, que a chegada do conhecimento para as pessoas não é aumento de concorrência, né? Na verdade, é mais consumo. Quanto mais consumo, mais trabalho para todo mundo. Maior necessidade de trabalho para todos. Mais trabalho para todo mundo. Então, por isso que nós precisamos estar constantemente investindo aí no conhecimento. E explica um pouquinho o que faz a sua empresa, por que trabalha tanto com aço inox, até onde pode chegar, até onde vai chegar, quais os objetivos aí. Eu trabalho na Compomac, uma empresa situada lá em Bento Gonçalves, uma empresa que começou desenvolvendo algumas soluções para o ramo de alimentos, de invase, e com o tempo foi desenvolvendo seus equipamentos e hoje consegue já atender uma gama muito grande do mercado, praticamente atendendo máquinas invase para todos os produtos, produções acima de 20 mil garrafas hora, por exemplo. Hoje o foco está muito grande em água mineral, que está demandando cada vez mais consumo, mas também atendemos para a indústria de cerveja, de vinhos, refrigerantes, toda essa indústria de invase. Então, lá a gente aplica diversos tipos de aço inoxidável. Você faz aquelas esteiras, aquela parte de automação que a gente consegue perceber nos vídeos que são divulgados legal, lá. né? É muito legal. Colocando, é bem legal. São essas máquinas que vocês fazem. Que bacana, que faz o invase, já lacra, já sela e manda embora. Não, isso aí é a coisa mais linda, essas máquinas funcionando. E a gente começou muito forte na parte de transportadores. Então, nós transportávamos que transporta o frasco de uma máquina para outra máquina. Então a gente começou muito forte com esse ramo. Hoje ainda continua sendo um carro-chefe muito grande, tem uma especialização enorme lá na empresa. A empresa focou muito nesse produto, desenvolveu muito esse produto, e hoje pode-se dizer que é um dos melhores do país, se não o melhor, nesse produto de transportes. E o maquinário do Invase veio junto para agregar
a linha de invase. Tu tem os transportes entre uma linha e outra, tu vai também agregar um equipamento ali que vai... Aqueles vídeos lá que tu comentou, que vai lavar a garrafa, vai envasar, vai tampar, naquelas produções enormes que tu vê aquelas garrafas passando, subindo o nível. Você falou 20 mil garrafas por hora? Mais 20 mil hora, 22 mil, 25 mil hora. Então, assim, O brasileiro gosta de beber, é isso? Gosta de beber muito. Gosta de beber muito, bebe muito. E lá no sul, principalmente, né? Mais água, né? Beber água, né? Não, água. O pessoal tá consumindo cada vez mais água envasada no PET. Hoje é uma tendência do mercado, o pessoal gosta muito de água com gás. Sim. Todas as empresas nós vamos de indústria de invase, os caras falam, hoje a gente vende mais água com gás do que sem gás. 70-30, né? Estou tentando adotar água com gás. Isso aí eu não gostava, até começar a trabalhar na indústria, comecei a tomar e daí um caminho sem volta, né? Verdade. E claro, as bebidas aí também, outras bebidas aí o mercado demanda muito, principalmente no verão. Então, Bacana. Então toda essa parte de automação e eles são abertos à visitação, Sim. Se alguém se interessar, um cliente quiser conhecer, como vocês trabalham essa parte? Sim, aí pode entrar em contato, pode ser comigo, pode ser com a empresa, temos o site também, da empresa Compomac, tem LinkedIn, tem Instagram também. Colocando o nome Compomac, com Q mudo no final, a gente encontra. E aí é só conversar com nós e agendar a visita para conhecer lá a nossa fábrica, conhecer como é feito esse equipamento, como é aplicado em inox. E quem sabe a gente ir lá fazer uma gravação, né? Do inox sendo aplicado na indústria de invase, Você né? tá se convidando, Jonathan? Eu tô. Você vai tão bacana ir lá tomar um vinho, né? Pô, gosto de vinho. Vamos ver conhecer a empresa, vamos ver os processos, tudo isso que eu venho falando aqui, vamos ver na prática aplicado lá. Bacana. Como a gente trabalha. Então você vai fazer esse tour com a gente lá? Estão convidados, vamos conhecer o Vale dos Vinhedos lá. Bacana. Daí vocês vão ver muito equipamento de invase, vamos dizer, pô. Às vezes o pessoal vai lá visitar e não presta atenção nisso, né? É verdade. Entra numa vinícola, vê quanto... Você só começa a reparar no inox quando você começa a trabalhar com ele. Aí você fala assim, o mundo é feito de inox. E ainda é muito pouco feito de inox. O poderia ser mais, muito né? Pouco. Por isso que é interessante, é importantíssimo esse papo de inox. Vocês estão divulgando material para muita gente que não conhece o conteúdo. Tem que ser aplicado cada vez mais, tem que ser aplicado. Até assim, substituto para o aço carbono. É mais barato o aço carbono, mas você vai ter manutenção nesse material. Essa conscientização que precisa ter, né? E esse é o nosso desafio, tanto meu, quanto o seu, quanto quem trabalha com aço inox. Quem trabalha com aço inox, ele se apaixona pelo equipamento, pelo material, pela sua composição. E aí você quer substituir tudo por aço inox, porque você sabe que a vantagem é grande. O que falta é um correto conhecimento para uma devida aplicação. Quando você conhece o aço inox e sabe os benefícios que ele vai trazer a curto, médio e a longo prazo, você dilui isso. Cara, você fala, o aço inox veio para revolucionar. E muitas vezes a pessoa só se preocupa com o que ele está investindo naquele momento inicial. Exatamente. E não percebe que no custo, ao passar do tempo, vai ser muito maior se ele não tivesse essa preocupação desse só investimento inicial. Exatamente. Calcula ali o custo de manutenção. Dá um exemplo de um cara que fez isso, o Elon Musk, que estava falando antes. Diminuiu a espessura. Cara, se o Elon Musk tá fazendo isso, querido, ele tá na sua hora também de começar a fazer, substituir aí esses outros tipos de aço pelo aço inox. Se o segue o Elon Musk, foguete, o cara é trilionário. Segue a ideia dele. Ele se apaixonou pelo aço inoxidável. Se ele se apaixonou, vai lá, experimenta. Seja inteligente. Um dia você pode ser o Elon Musk. Começa pelo inox, né? Começa pelo começo, mais fácil. Isso aí. O cara lá em cima, né? Já no topo da cadeia, o cara falou aço inox. Ele calculou, botou na ponta do lápis. Tem que botar na ponta do lápis. Tem que botar. Eu como o material no início e o custo de manutenção. Calcula. E esse é o nosso trabalho também, de conscientizar toda a cadeia legislativa, né? De quem faz projetos, leis, especificar corretamente o aço inox e o devido uso dele, porque esse é o nosso intuito, para que chegue cada vez mais em lugares altos, em pessoas que tomem decisões e que especifiquem corretamente nos projetos que tem que ser o aço inox. Perfeito?
Acho que é isso, né, sim. Jonathan? Um assunto bem bacana. Tem assuntos a gente ficar aqui, a gente vai até amanhã, né? Bom, né? A gente já tá aqui, O papo tá bom demais, tá então. bom, vai fluindo. Vai fluindo. É o papo de inox. É o papo de inox. Ele É o dura papo muito, duradouro, né? Papo duradouro. Papo duradouro, isso aí. Papo Tem duradouro. resistência, né? Inoxidável. Mas, Não, Léo, enfim. a gente agradece aí a sua vinda, veio lá do Rio Grande do Sul Lá do Rio Grande para do Sul. participar do É. Papo de Inox, a gente fica muito E honrado, né? Ô, Jonathan, quando a gente fala do Rio Grande do Sul, eu quero também mandar um grande abraço ao Cleiton, Opa, de Inox do Brasil, que ele foi também fazer-nos uma visita, né, ao Laércio, que o acompanhou. Foi, assim, extremamente gostoso te receber, o nível de conhecimento que você tem, o trabalho que você desenvolve com o aço inox aí em Santa Catarina e demais região. A Inox do Brasil tem um prazo de entrega de 48 horas para aquela região, um trabalho espetacular que o Cleiton vem desenvolvendo com networking. Ele realizou lá um coffee break. Como que foi que ele desenvolveu uma temática lá, que desenvolveu uma palestra, um treinamento, falando exatamente sobre o aço inox e a importância dele presente em toda essa região. Acho que é isso, né, esqueci Jonathan? a palavra agora. Eu Tá também na fugiu. minha, tá na ponta da língua. É horrível quando acontece isso. Mas é isso mesmo, Inox do Brasil aí é referência. Offshore, né? né? Algo assim. Não é offshore. Esqueci. Pronto. Mas- Vamos lá. Mas o Cleiton é fantástico e logo ele vai estar aqui, né? Vai estar sim. aqui. Ele Nós veio temos um nos convite. visitar, mas não veio no Papo de Inox. Pô, tem Eu que falei, vir pô, meu, aqui, como né? assim? Você veio pra cá e não aproveitou pra participar? Cara, Mas conhecedor, pô. você vê como que é bacana o network, né? O contato, Muito onde nós importante. estamos chegando também, enquanto podcast aí que representa o mundo do inox, né? É como o Douglas fala, é o foguete, né? A gente É o tá foguete. indo. Foguete do Elon Musk. Pronto, vai dar tudo certo Vai dar agora. tudo certo. Vamos pintar o foguete de inox. né? Inox aí. E a gente vai encontrar uma boa parte dessa comunidade presente que une pessoas. O aço inox é tremendo, ele une pessoas através não somente da solda, mas sim de relacionamentos. E nós vamos estar presentes lá no Inox Core com o Léo, com o pessoal da Binox, com o pessoal da Aperam, E vamos fazer um trabalho lá, né? grandes palestrantes, professores, mestres, doutores. E claro, nós vamos estar lá para trazer para você que nos acompanha com exclusividade todo o evento. Com certeza. Léo, muito obrigado. Suas últimas considerações aí. Eu quero novamente agradecer vocês por essa oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho aqui, apresentando o que o aço inoxidável pode chegar. Que nem eu estava comentando com vocês antes de começar o podcast, né? O meu mestrado eu fiz em Universidade Federal, então todo mundo aqui ajudou pra cá, né? Inclusive vocês. Então eu tenho que devolver para a sociedade, eu sou obrigado a devolver para a sociedade esse conhecimento. A gente não pode Bacana. deixar o conhecimento para nós. Tem que passar. É um privilégio escrever colunas para vocês também. Então acessem lá as colunas do Papo de Inox. Também. São muito bacanas, Bacana. inclusive. Muito E bacanas. o conteúdo que você escreve, muito bem redigido. Parabéns. Pô, muito obrigado. A gente se esforça bastante para escrever um conteúdo de fácil compreensão, mas que também não fuja muito da parte técnica. Com certeza. Tem que ter Então, pros dois lados, né? tem que ter pros Alimentar dois lados. Todo ambos mundo os tem que ter. públicos. E eu acho que o Léo é fã do Papo de Inox, viu? Tem essa impressão aí de que ele Eu já ouvi todos os podcasts, pô, como é que eu não sou fã, né? Bacana. ele tem que ter a estrelinha de fã, né? Eu tenho que ganhar isso aí de fã, né? Ele tá todo feliz, né, percebeu? Ele tá todo feliz de estar Não, aqui. e né? nós- Parceiro, isso que é um E nós privilégio estamos muito felizes Com também certeza. de te receber e de Obrigado. ver o nível de conhecimento que você tem. Desejo que você continue levando avante exatamente essa bandeira, essa empolgação, esse entusiasmo, esse amor pelo que você faz, né? A gente vê que aqui você está distribuindo conhecimento e devolvendo aquilo que um dia você recebeu, né? Dividir conhecimento, esse é o grande divisor de água Com para todos, certeza. né? Exatamente. Essas palavras aí é para fechar com chave de ouro, né? Tem que Bacana. dividir o conhecimento. E que você voe como um foguete. É isso aí, né? Vocês também, que é podcast. E bacana, vocês, você que- veio aqui acompanhado, a gente teve a oportunidade de conhecer aqui, Sim. né? É tua mãe? Minha mãe, levei minha namorada também, elas nunca tinham vindo aqui para São Paulo, então vem conhecer a cidade, a gente ouviu falar tanta coisa sobre São Paulo, ficamos encantados. Eu passei muito aqui, mas na capital, mais de viagem, né? Assim, fazendo ponte aérea, ou simplesmente Sim. passando. Daí eu trouxe elas aqui para conhecer também, adoraram aqui o Bacana. ambiente aí. Parabéns Legal. por, É por isso aí. permitir que eu levasse elas também aqui. Com Cara. certeza, mas não tenha dúvidas. E parabéns Bacana. pela iniciativa também.
de estar sempre acompanhado, porque isso é importante. É importante. Ninguém chega longe sozinho, todos nós dependemos também de ajuda, e por isso que o Aço Inox está presente, por isso que o podcast está aqui, e sempre falamos para todos, nós vamos chegar longe, mas para chegar longe nós temos que chegar junto. É isso aí, com certeza. Isso é inox, né? Tem que ter as pessoas importantes do teu lado, a gente não faz nada sozinho. Nada. Trouxe elas que acompanharam toda a minha Trajetória, né? Desde o início, então, para mim são pessoas importantes e para a indústria tem que se unir mais, pedir a união da indústria, a gente tem que apresentar o nosso produto, o inox, para a sociedade. O inox não precisa ter concorrente, a gente precisa entender que somos parceiros, que quanto mais fortalecermos o uso, vai sobrar serviço para muita gente, espaço para todos têm. Sobra, vai ter que ter até mais empresas no final. É 2 quilos por pessoa, pô, o que é isso? O que é isso? Dá para subir? Não é nada, né? dá para subir, dá para aumentar muito mais isso. Bacana. É isso aí, ficamos por aqui com mais esse programa e vai acompanhando aí o Papo de Inox, porque tem muita novidade vindo pela frente, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que nós vamos trazer aqui. E claro, um grande abraço a todos os nossos apoiadores, tem um aqui, ó, Inox Par, presente aqui na hora, hein? Se fosse combinado não ia dar certo. Um grande abraço aí para todos vocês. A todos da Prodinox, um grande abraço. É isso aí. E até a próxima aí. E até a próxima. Até a próxima, logo. Agora que tem outra aí. Já. Quem que vai vir aqui? Será que é uma das maiores, dos maiores, como dizer assim, uma das empresas que mais utilizam aço inox. A gente olha para os produtos deles, a gente vê inox. Quem então, será aguarde, que é? Aguarde. Fica de olho aí. Fique de olho. Uma das mais conhecidas aí, hein? Um grande nome presente no mercado, hein? E eu vou dizer que o sobrenome de um apresentador de uma grande emissora responderia essa pergunta. Faz sentido, é verdade. Boa. Até mais. Até a próxima. Valeu. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Prodinox? A Prodinox é referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001 que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar um produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Prodinox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência, uma potência no mercado de aço inox no Brasil. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Roberto Guida, sou gerente executivo na Peran, produtora global de aços inoxidáveis. Sei que o seu tempo é corrido e às vezes você não consegue se dedicar o tempo que gostaria ao seu aprendizado, não é mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia. A gente trouxe o conteúdo certo para você economizar tempo e dinheiro, porque eficiência está associada à otimização de processos. Olha só as vantagens de você conhecer, através desse curso, o aço inoxidável e começar a aplicá-lo na sua obra. É um tipo de aço praticamente livre do perigo de corrosão, é adaptável a cortes, curvas e moldagem, resistente e tem longa duração. Assista às aulas até o final para se tornar especialista no assunto e ganhar um certificado com os selos da Peran e parceiro da construção. Bom proveito!